tudo bem? Bom dia para vocês. Hoje eu quero compartilhar uma receita super fácil e deliciosa. Hoje eu vou fazer o enrolado de salsicha, com aquela famosa massa de coxinha. Eu tenho a farinha de trigo, usando a farinha de trigo BH, que é a mais barata, a margarina, a salsicha, ela já está ferventada. Por que tem que ferventar a salsicha? Porque ela cresce um pouquinho. Então, se eu empanar ela sem ferventar, na hora que você for fritar, ela estoura a sua massa. Salsicha que eu tô usando é essa da Perdigão de frango, que eu gosto muito. Farinha de pão pra gente empanar. 2 cubos de quinó e 2 xícaras de água. Eu meço a água nesse copo medidor por tempo. Então, eu já coloquei na panela 2 xícaras de água e 2 cubos de caldo quinó, numa panela grossinha. É importante ser uma panela grossa para sua massa não queimar. E agora estou derretendo esse caldo quinó. Conforme a água vai esquentando, ele vai diluindo tudo. É muito importante a água estar bem quente, que a gente precisa cozinhar a farinha. Porque quando você vai morder o salgado, é gostoso, né? Você degustar o sabor da massa também. Apesar que eu coloco a massa mais fina, mas ela precisa estar cozida. Depois que o caldo quinó está todo diluído, eu vou pegar uma colher grande de margarina. Vocês podem usar qualquer margarina. Hoje eu estou usando a Qualy. Eu vou pegar uma colher bem cheia de margarina. Então, tá aqui, ó. Opa! Esse negócio de filmar e falar não é fácil, não. Coloquei a margarina aqui na água. Uma colher boa de margarina. Como a água já está quente, rapidinho a margarina vai dissolver. Então, a medida certa é a mesma proporção para um para outro. Se você colocar 2 xícaras de água, são 2 xícaras de farinha. Se colocar 3 xícaras de água, são 3 xícaras de farinha, que aí não dá nada errado, dá tudo certinho. A água começou a borbulhar, vou deixar paradinho um pouquinho, que ela começa a ferver, vou deixar ela ferver bastante e vou jogar a minha farinha, que já está medida aqui na vasilha, 2 xícaras de farinha. Na hora que você adiciona a farinha, importante você abaixar o fogo um pouquinho e começar a mexer. Aí tem que ter aquele bração de merendeira, porque você precisa bater essa massa e ela precisa de cozinhar um pouquinho. Nem que seja uns 30 segundos na panela, para ela ficar com um sabor melhor. A água já está fervendo muito. Olha como faz. Então, eu vou adicionar a farinha de trigo. Minha farinha de trigo já está medida. Eu adiciono de uma vez só. Viro tudo. E agora é o processo mais difícil, que é o de mexer. Tem que mexer muito, porque ela começa a empelotar. Vou abaixar o fogo um pouquinho, porque eu quero minha massa cozida. Ela vai incorporando toda a água, tá vendo? Todo o caldo. Rapidamente. E ela começa a virar uma massa uniforme. Essa massa precisa cozinhar. Ó. Ela precisa soltar da panela. Quando ela soltar da panela, significa que ela está cozida. Depois de mexer bastante, a massa vai ficar desse jeito na panela. Ela vira uma bolinha na panela, ela solta toda, dá uma casquinha embaixo. Isso é o ponto de cozimento dessa massa. Uma pedra de mármore, vou limpar com um pouco de álcool e uma toalha de papel. Limpei a minha pedra devidamente. Vou pegar a minha massa e vou virar ela nessa pedra, que é momento de sovar a massa. Sovar a massa é crucial pro seu salgado. Você tem que sovar a massa quente. Sua mão vai ficar um pouquinho ardendo, queima um pouquinho, mas quanto mais sovada foi essa massa, mais fininha ela vai ficar e mais homogênea. Então, eu vou virar minha massa aqui agora e vou começar. E já comecei queimando. Então, minha massa viradinha. Tiro o restinho. Vou na pia, encher de água para ficar fácil de lavar. Tá vendo que tá saindo até uma fumacinha nessa massa. Não vou conversar em cima dela, porque o coronavírus está em alta.
Agora eu vou apertando essa massa para ir saindo um pouquinho da fumaça quente, porque eu tenho que começar a apertar ela aqui na mão. Não é fácil, ela tá quente. Vou assovando ela para ela esfriando. Olha, observa bem a textura dessa massa. Meninas, com pouco tempo que você começa a sovar essa massa, você observa o tanto que ela está elástica e uniforme. Olha que massa linda. Não está pegajosa, não pega na mão. Uma massa que solta muito fácil. Uma massa muito gostosa de manipular. Olha, ela não agarra em lugar nenhum. Tá no ponto perfeito de enrolar o salgado. Então, para não precisar ficar usando a balança sempre para fazer o salgado do mesmo tamanho e do mesmo peso, o que que eu faço? Faço pequenas bolinhas. Eu tenho uma bolinha. Lembrando que quando eu rechear essa bola, ela vai dobrar de tamanho. Então, o que que é o legal você pensar? Que você vai fazer um salgado do tamanho que dá. Ou você coloca o salgado todo na boca e come de uma vez só, ou você come de 2 ou 3 mordidas. Então, você vai variar aí o tamanho do seu salgado. Eu gosto de fazer mais ou menos desse tamanho. Então, eu vou fazer todas as bolinhas do mesmo tamanho e depois começo a rechear esse salgado. Então, eu tenho as bolinhas. Eu tenho 2 versões do enrolado de salsicha. A primeira versão é que eu já cortei a minha salsicha. Então, ela tá mais ou menos da espessura de um dedo. Então, eu vou abrir essa massa e vou colocar ela aqui dentro da massa. Primeira coisa que eu faço, aperto a massa. Ela precisa aderir totalmente à salsicha, essa massa, para depois ela não ficar soltando na hora de fritar, ela rachar ou estourar. Depois que eu faço isso, eu vou enrolar e vou modelar. Por que modelar? Como a minha salsicha está cortada em forma de rodela, em anéis, eu não vou fazer uma bolinha, senão a parte da frente vai ficar mais cheia de massa do que as laterais. Então, eu dou uma achatada na minha massa. Ela vai seguir o contorno da salsicha. Eu tenho 2 maneiras de empanar. Ou eu vou pegar esse salgado, vou passar no leite ou no ovo batido para depois jogar na farinha de pão. Ou eu pego do jeitinho que ele tá aqui e já jogo na farinha de pão. Qual que é a diferença? A crocância. Porque quando eu jogo ele dessa forma na farinha de pão, ele vai aderir pouca farinha de pão. Se eu passar ele no leite ou no ovo, ele vai aderir muita farinha de pão. Então, na hora de morder, você tem uma crocância maior. E qual que é a outra forma de enrolar, fazer o enrolado de salsicha? Você pegar a salsicha inteira. Então, eu vou pegar um pedacinho de massa, vou dar uma trabalhada nela, para ela ficar bem uniforme. Eu vou abrir ela, eu abro com a mão. Quem quiser abrir com rolo, né, de macarrão, pode ficar à vontade, mas eu vou abrir ela com a mão. Acho que eu peguei pouca massa, vou pôr mais. Abri com a mão. E agora eu vou envolver essa massa na salsicha. E vou apertando aqui. Apertei bastante para a massa ficar bem justinha. Então, eu tenho essa forma aqui de anelzinho, né? Achatadinho, e tem essa aqui. Vou dar uma enroladinha aqui na pedra. Achato de um lado, achato do outro. E o que que eu faço? Eu posso partir do tamanho que eu quiser esses anéis de salsicha. E qual que vai ser a diferença? É que quando eu parto esse anel de salsicha, a lateral eu vejo a salsicha. E aqui eu não vejo o que está dentro. Então, tem essas 2 formas de comer, fica muito bonito e muito delicioso. Espero que vocês tenham gostado, que possa fazer em casa. Obrigada! Então, meninas, essa receita, ela rendeu 60 salgadinhos, mini salgados, e eu fiz 4 salgados grandes. Para empanar, foi da forma que eu falei com vocês, eu termino de enrolar e já passo na vasilhinha com farinha de pão, e ela fica dessa textura aqui, ó.
O enrolado grande, por exemplo, se vocês receberem uma visita inesperada e tá com um enrolado grande, depois dele congelado, vocês podem fatiar e fazer pequenininho. A única diferença é que na lateral vai dar pra ver a salsicha. E pra congelar, eu uso essa estratégia de colocar numa forma, levo pro congelador, depois de tudo durinho, eu tiro e coloco no saquinho. Por que eu faço isso? Porque se eu colocar no saquinho de uma vez, vai amassar e corre o risco de grudar. Assim fica congelado 1 a 1. Sintam-se todas desafiadas para testar a receita. Olá meninas, essa é a melhor hora. Um salgadinho fritinho, gostosinho, sequinho. Olha o barulhinho que faz.